Paz e graça a todos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Quero aqui estar deixando esse vídeo com uma palavra de reflexão para nós. Como todas as terças-feiras a gente tem uma live aqui de oração, mas como a gente não vai poder estar ao vivo no momento, eu quero deixar uma reflexão aos corações para não sair fora do propósito. O texto é Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz bem assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo, ele então nos dá uma exortação, um conselho para que a gente venha ter pensamentos edificantes, pensamentos que nos levam a prosseguir na presença do Senhor. Em outro texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo diz bem assim que nós precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E isso revela que nós só conseguiremos isso mediante a reflexão da palavra do Senhor. O interessante é que muitas coisas que vêm à nossa mente podem ser, então, transmitida através do que vemos e do que nós ouvimos. E vai chegar até o nosso coração, que é a sede do nosso pensamento, a nossa mente. E isso daí pode gerar algumas coisas, como tem uma frase que diz bem assim: semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Então, na realidade, o pensamento nos leva a termos atitudes, ações, né? E então a tornando hábitos, e pode até mudar o nosso caráter. E assim pode até mudar o nosso destino. Não estou falando de pensamento positivo, não, de forma nenhuma. A Bíblia nos exorta a pensar em tudo que é verdadeiro. Irmão, Satanás, ele é mentiroso e ele tenta de todas as formas fazer com que a verdade não prevaleça em nossa mente e em nosso coração. Foi assim no Jardim do Éden. A Bíblia diz que Satanás, chegou até a Eva e disse: é assim que Deus disse? Então, trazendo dúvida, trazendo incerteza. E ele é mentiroso, ele não quer que nós venhamos conhecer a verdade. Mas a Bíblia nos exorta que tudo que é verdadeiro, isso deve ocupar a nossa mente. O interessante é que o Espírito Santo controla a nossa mente sobre a verdade. A Bíblia diz bem assim em João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que nos leva a pensar em tudo que é verdadeiro é através da palavra. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele mesmo diz: eu sou a verdade. O apóstolo Paulo também vai dizer assim: tudo que é respeitável e justo, ou seja, o que é digno de respeito e correto. Muitas coisas não são respeitáveis e os cristãos não devem pensar nelas. Isso não significa enterrar a cabeça na areia e evitar tudo que é desagradável, mas sim não dedicar atenção às coisas desonrosas, nem permitir que elas controlem os pensamentos. É interessante que, se nós deixarmos as coisas que não é respeitáveis, não é justas, elas começam a tomar conta do nosso pensamento e da nossa mente e vão produzindo em nós um pensamento, totalmente contrário da palavra de Deus. E isso vai se tornando algo tão natural que de repente nós estamos falando e de repente nós estamos fazendo aquilo que veio em nosso pensamento, que não é respeitável, não é justo. E é algo que, como eu li aqui no comentário, que na realidade nós não precisamos enterrar a cabeça no fundo da areia como o avestruz faz. É avestruz, eu acho que é isso mesmo. Então assim, afunda a cabeça para não poder ver. Na realidade nós não precisamos disso, porque o Espírito de Deus tem essa capacidade de nos fazer isso. E como eu disse no início, aquilo que você vê e aquilo que você ouve acaba tomando conta da sua mente. Então busque ver e ouvir coisas honrosas, respeitáveis, que vão te fazer com que você ocupe a sua mente. Outra coisa o apóstolo Paulo vai dizer: ocupe a sua mente com tudo que é puro, amável e de boa fama.
né? Puro refere-se provavelmente à pureza moral, uma vez que as pessoas daquela época, como as de hoje, eram constantemente tentadas pelas impurezas sexuais. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Amável significa belo, atraente, de boa fama. Refere-se ao que é digno de ser comentado, atraente. O cristão deve encher a mente com os pensamentos mais nobres e elevados, não com os pensamentos objetos deste mundo depravado. Todos nós sabemos que a Bíblia diz que nós daremos conta de toda palavra frívola que sairmos dos nossos lábios. E nós precisamos, né, tomar na nossa mente, né, com tudo que é puro, amável e de boa fama. Né? A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração, isso quer dizer o pensamento da pessoa. Então tudo que ela fala, se você encosta perto de uma pessoa e só sai palavras, né, desrespeitosas, só sai coisa imunda, coisa que não é amável, tudo que é deplorável, com certeza o pensamento dessa pessoa está dominado por essas coisas que ela mesma está falando, ela mesma está expressando. Então acaba se tornando algo habitual na vida dela e normal, né? Então, infelizmente, são pessoas que são dominadas pelo mundo e pela carne, e o inimigo acha brecha nisso daí. O apóstolo Paulo também vai dizer: tudo que tem virtude e louvor. Se tem virtude, servirá de motivação para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outros. Nenhum cristão pode dar-se o luxo de desperdiçar energia mental com pensamentos que o rebaixam ou que prejudicam outros quando compartilhados. É interessante, irmãos, que tudo que é virtuoso, nós precisamos entender e compreender que Deus quer que a gente venha ser virtuoso. É tanto que a Bíblia diz em Provérbios, né, que a mulher seja uma mulher virtuosa, né, falando sobre de quê? De princípios, né, que leva ela a viver essa motivação, que aperfeiçoa ela a cada dia, e aperfeiçoa ele também a cada dia. Tudo que é virtuoso e de louvor, irmãos, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Existem vários textos dentro da Bíblia que falam sobre o pensamento. E o apóstolo Paulo, nisso daqui, vai citar essas coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, tudo que tem virtude e louvor. Seja isso que ocupa o vosso pensamento. Né? Nós precisamos entender que essa lista com a descrição que a palavra faz, né, que Davi faz da palavra no Salmo 19, versículo 7, vemos um paralelo. O cristão que enche o coração e a mente com a palavra de Deus tem um radar embutido que detecta pensamentos indevidos. Grande paz temos que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Os pensamentos corretos nascem da meditação diária na palavra de Deus. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a vir pensamentos contrários, pensamentos indevidos, pensamentos a qual nos levam para baixo, pensamentos que nos fazem desanimar, pensamentos contrários a outras pessoas. Estamos sujeitos a vir esses pensamentos. E muitos deles são o que vêm, são setas, dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, tomai sobretudo o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Né? Dardos são setas que o inimigo lançam para tentar te desanimar, te jogar para baixo, te deixar depressivo, deixar desanimado, colocando na sua mente pensamentos que as pessoas estão falando de você, que as pessoas estão denegrindo você, que as pessoas estão olhando para você com indiferença. Tudo isso daí vai se tornando uma brecha para o inimigo trabalhar e te oprimir e te desanimar. Porém, o apóstolo Paulo nos dá esses conselhos de ocupar a nossa mente. E nós só podemos ocupar a nossa mente se nós colocarmos a palavra de Deus todos os dias diante de nós, com uma leitura, com uma reflexão, com uma meditação. O salmista Davi diz bem assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso quer dizer que a palavra seria aquilo que ocuparia a mente de Davi e daria a ele direção, discernimento nas decisões que foram tomadas. Que a gente pare em nome de Jesus Cristo. É tanto que é muito interessante que a Bíblia vai dizer lá no livro de Efésios, capítulo 6 também, diz bem assim: tomai, né, o capacete da salvação, né, que fala, é uma proteção para a cabeça, é a nossa mente, né, que Deus venha blindar a nossa mente em nome de Jesus, para que não venhamos pegar setas dos inimigos ou pensamentos contrários. Todos nós precisamos
levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, como está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, né? Porque isso vai fazer com que você tenha uma mente igual à mente de Cristo, como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo diz, eu tenho a mente de Cristo. O que te leva até a mente de Cristo? É através da leitura, é através daquilo que você ouve de Deus, através da meditação na palavra de Deus. Só assim nós teremos essa capacidade, mediante o Espírito Santo de Deus, que vai nos dar força para então, irmãos, repreender todos os pensamentos contrários, os pensamentos negativos, os pensamentos impuros que podem surgir, e isso nós estamos sujeitos. Porém, nós podemos vencer se nós então ocuparmos a nossa mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e tudo que é virtude e louvor. Seja isso que ocupa o nosso pensamento. É uma palavra de reflexão para nós nesse tempo agora, que a gente vê tanta coisa acontecendo, mas que a nossa mente esteja blindada com a palavra de Deus, para que os nossos pensamentos, né, possam ser então edificantes, para que os nossos pensamentos, sendo edificantes, torne-se habitual na nossa vida, nas nossas atitudes, e que as pessoas percebam que nós somos direcionados por aquilo que nós acreditamos que está na palavra do Senhor. E por isso eu quero, né, orar em nome de Jesus, para que você e eu possamos ser blindados, né, com essa palavra do Senhor, para que a nossa mente, os nossos pensamentos estejam em Deus. Colossenses capítulo 3 diz bem assim: se já estáis ressuscitado, buscai as coisas do alto. Em outra tradução está escrito: pensai nas coisas do alto. Né? E essa mente direcionada para as coisas de Deus nos leva a cada dia a uma maturidade, a um crescimento espiritual em Deus. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar, né, como a gente tem costume nas terça-feiras de estar orando, em nome de Jesus. Tá bom? Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja confirmando a tua palavra. Que o Senhor venha colocar cada vez mais na nossa mente, meu Deus, as tuas palavras. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça com que essa pessoa que ouvir essa palavra, ela seja liberta dos pensamentos contrários, dos pensamentos de morte, dos pensamentos de suicídio, dos pensamentos de condenação, dos pensamentos de acusação. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, trabalhe sobre vidas que estão precisando ser libertas de pensamentos que estão sendo cativos pelo inimigo. Mas em nome de Jesus eu quero declarar a libertação da mente dessa pessoa. Meu Deus, que ela pensa, meu Deus, que ela não consegue, ela pensa que não tem capacidade, mas em nome de Jesus, Deus, que neste momento, ó Pai amado, o Senhor esteja curando, sarando essa mente que foi, meu Deus, bombardeada com setas do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço para que o Senhor, neste momento de oração, o Senhor esteja visitando cada um que ouvir e visualizar esse vídeo, ó Pai, para que eles sejam tocados pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu te peço e te agradeço, Deus. Enche a nossa mente, nos leva a nossa mente cativo à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nós sempre temos na terça-feira um momento de reflexão, de oração na live, uma live que a gente faz, né, na página da igreja ICEPAT, e continuamos em nome de Jesus nesse propósito. E mesmo que nesse momento, né, deixe esse vídeo, isso não deixa de forma nenhuma de que a gente saiu fora do propósito. Tá bom? Deus abençoe a todos, que a graça e a paz e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um, desde agora e para todo sempre. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família, e que a sua mente seja a mente de Cristo, em nome de Jesus.